Olá, pessoal, bom dia, bem-vindos. Bom dia, bem-vindos. Olá, gente, bom dia, tudo bem? Bom, é uma alegria ter vocês aqui para essa live hoje. A gente escolheu esse domingo de manhã, às 10 horas da manhã, porque muitas mães me mandaram mensagens que não conseguiram acompanhar a nossa live em dia de semana. Então, amanhã, que as mães estão em casa, as famílias estão reunidas, e a gente vai conseguir conversar com muito mais gente ao mesmo tempo. Então, obrigada a todos. Doutor Luiz, o nosso convidado, já está aqui com a gente. Oi, doutor Luiz, bom Tudo bom? dia. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia. O nosso convidado de hoje para essa conversa é o Dr. Luiz Fernando Teixeira. Ele é médico oftalmologista e especialista em oncologia ocular. O que é isso? É a especialidade de médico dos olhinhos que cuida dos tumores relacionados aos olhos, à retina, à órbita, a toda essa região do olhinho. O Dr. Luiz Fernando é o doutor que está cuidando da Lua. Vocês que me acompanham aqui já sabem que desde 2016 eu faço lives, posto conteúdos e falo muito sobre saúde mental. Desde o último sábado, quando a gente contou para vocês que a Lua está com retinoblastoma, eu comecei a fazer esse trabalho de divulgação sobre a importância dos pais saberem que existe essa doença, que é um câncer muito raro, mas que pode acometer até 200, 300 crianças por ano, e principalmente a importância da gente falar sobre a saúde dos olhinhos das crianças. Doutor Luiz, o senhor que é um especialista há tantos anos já, cuidando desse tema, né? Não só do retinoblastoma, como de todas as doenças que envolvem os olhinhos das crianças. Explica pra gente por que é tão importante a gente dar atenção à saúde dos olhos na infância. Bom dia, Daiana, tudo bem? Obrigado por essa participação. Acho que primeiro eu queria agradecer você e o Thiago por estarem fazendo esse trabalho tão bonito no meio de um momento difícil para vocês, a gente sabe. Mas a gente conhece o trabalho de jornalista e a gente sabe a importância que vocês têm na divulgação de conhecimento. E essa é a nossa intenção, de ajudar vocês a disseminar conhecimento. Uma vez um professor meu explicou que quanto mais conhecimento a gente adquire na vida, maior responsabilidade social a gente tem que ter. E eu acho que é exatamente isso que está acontecendo nesse momento. A gente precisa ter responsabilidade social de passar esse conhecimento para ajudar outros pacientes, outros pais, outras mães. Quando a gente imagina que possa existir um tumor dentro de um olho de uma criança, passam milhares de coisas na cabeça dos pais. Né? Passa, por exemplo, por que a gente não, por exemplo, levou antes o meu filho no oftalmologista para ser examinado. E é isso que a gente queria conversar hoje, na verdade. Uma coisa importante que eu queria começar era mostrando um pouco o olho e como o olho e como ele funciona. Acho que para a gente poder aproveitar mais o que a gente vai discutir. Então, aqui eu tenho aquela peça que a gente até mostrou no consultório, mostrando o olho. Não sei se está... Eu vou até afastar um pouco mais a câmera aqui. Isso, que a gente consegue ver um pouco. Perfeito agora, doutor. Perfeito? Uhum. Tá. Então, o olho, ele tem basicamente três camadas. Ele funciona muito parecido com uma máquina fotográfica. Então, eu tenho essa camada externa, que é essa parte branca que a gente vê, que é o branco do olho, que chama esclera. E na parte da frente a gente tem uma lente que chama córnea, tá? Essa parte externa é para proteção do olho, tá? Se eu tirar essa parte do olho, eu vou ter a segunda camada, que é uma camada de vasos, que a gente chama de úvea, que é atrás da coroide, que nutre o olho. Então, é a íris, que vai formar a pupila, que vai controlar a quantidade de luz que vai entrar nesse olho, e toda essa camada vermelha, que a gente consegue mostrar aqui, eu vou até pôr esse aqui para cá, essa camada, a segunda camada vermelha, que é uma linha, eu vou aproximar para todo mundo ver, é a úvea que vai nutrir o olho. E a parte mais interna do olho é a retina, tá? Que é essa parte de dentro que funciona como se fosse o filme de fotografia do nosso olho. Então, ele vai captar a luz
vai transmitir para o nervo óptico essa informação, e o nervo óptico vai transmitir, então, a informação para o cérebro processar. E aí a gente tem a função visual. Se a gente observar essa outra parte do olho, dá para ver? Ela é formada pelo cristalino, que é uma outra lente, pelo corpo vítreo, que é transparente. Se a gente observar, o olho inteiro é transparente até chegar na retina. Por que isso? Porque a gente precisa fazer com que essa luz chegue na retina e a gente consiga fazer com que o fotorreceptor, que é a célula que a gente vai ser responsável por captar essa luz, receba a quantidade de luz adequada. Se eu tiver qualquer alteração nesse meio transparente do olho, eu vou ter algum problema da luz chegando na retina. E aí pode começar, então, a existir os problemas de visão. Tá? A infância é importante porque a saúde ocular, na verdade, ela deve ser feita com o médico oftalmologista durante a vida inteira da gente. Tá? Então, cada fase da vida, a gente precisa procurar um médico oftalmologista por um motivo ou por uma questão de saúde. Tá? Então, isso começa lá na infância. Então, já no primeiro ano de vida, a gente precisa procurar o médico oftalmologista para saber como está a saúde ocular das crianças. E isso é importante porque a função visual ela vai se desenvolver durante toda a infância. Tá? Até mais ou menos 7, 8 anos de idade, eu tenho o desenvolvimento principal da função visual, isso pode até ir até um pouco mais tarde. E os primeiros anos de vida são anos fundamentais. Então, isso por isso já é uma questão extremamente importante da gente divulgar a importância de se levar uma criança, mesmo se ela não apresentar nenhum sintoma, pelo menos uma vez no primeiro ano de vida, tá? Ao oftalmologista, ao médico oftalmologista. E o médico oftalmologista nessa consulta, então, ele vai examinar esse olho que a gente viu e vai ver Vai se o dilatar olho... a pupila, doutor? Isso é muito importante. Precisa Vai dilatar a dilatar, pupila, uma né? das partes do exame vai ser a dilatação pupilar. Exatamente isso. E vai ver já no primeiro exame se o olho está bem formado, então se todas as estruturas do olho foram bem formadas, se apresenta alguma opacidade, por exemplo, no cristalino, que a gente conhece como catarata, que isso pode aparecer desde a infância. Então, vai ser um exame que vai avaliar o olho inteiro dessa criança e, além disso, avaliar a função da visão. Quer dizer, o médico oftalmologista, médico oftalmopediatra, então a gente tem que saber que o médico oftalmopediatra existe. Eu vou fazer um parênteses aqui, eu não sou médico oftalmopediatra, a minha especialização é oncologia, eu sou oncologista ocular. Eu tenho inúmeros colegas excelentes oftalmopediatras, e são os oftalmopediatras, principalmente, que vão cuidar da saúde ocular na infância. Tá? O oftalmologista, como um médico, também cuida, e eu só queria homenagear os oftalmopediatras, que têm um trabalho muito importante na infância. Doutor Luiz, é muito comum que a gente, né, em geral, agora conversando com muitas e muitas mães, a gente normalmente não tem essa informação de que é muito importante levar ao oftalmo. A gente sabe que a gente tem que levar o pediatra várias vezes nos primeiros meses, acompanhar peso, acompanhar uma série de coisas. E a gente nunca ouve falar, ou pelo menos até hoje, eu espero que a gente possa mudar essa realidade a partir de agora, da importância da saúde ocular. Né? Então, assim, acho que a mensagem mais importante que a gente quer deixar nessa live, né, doutor Luiz, é que as mães levem os bebezinhos ao oftalmologista no primeiro ano de vida, mesmo que não perceba nada errado. Daqui a pouquinho a gente vai contar para vocês os sinais do retinoblastoma, mas mesmo porque são doenças silenciosas, né, doutor? Em geral, as doenças do olhinho, má formação, tudo isso são coisas que podem não dar sinais. Por isso é tão importante levar ao oftalmo no primeiro ano, certo? Certo, exatamente. A gente pode ter aquele paciente que vai apresentar algum sinal e sintoma perceptível pelos pais, com certeza, mas existem aquelas doenças, ou mesmo a fase da doença,
que pode ser muito inicial e que não vai causar, num primeiro momento, nenhum sinal nem sintoma. Por isso que é importante essa avaliação feita por um médico oftalmologista. É de suma importância isso que você falou. Então, faz parte da educação essa questão. Então, mesmo um paciente, uma criança, que não tenha nenhuma queixa ou que os pais não percebam nenhuma alteração no olho ou na visão dessa criança, ela precisa ser levada ao médico oftalmologista para ele fazer um exame completo. E a partir daí o médico vai orientar os pais como vai ser feito esse segmento, né? Como vai ser feito a partir daquele momento, então todo o acompanhamento dessa criança durante todo a infância. Isso que você falou é importante. A gente tem que criar essa cultura de que a gente leva o nosso filho ao pediatra, o pediatra examina peso, altura, vê como está sendo a formação da criança, põe naquela reguinha de crescimento, e o olho também precisa ser seguido, precisa ser avaliado, a função visual precisa ser avaliada, né? E isso é fundamental, porque quanto antes a gente começar isso, mais cedo a gente pode, por exemplo, intervir no caso de uma alteração no olho, de uma doença, e mais chance essa criança vai ter de ter uma função visual, de ter um olho bom para a vida toda, né? Isso é extremamente importante. A gente sempre acha, doutor Luiz, que o único problema que vai dar nos olhinhos é problema de visão, né? Que a criança não vai enxergar quando entrar para a escolinha, que não está vendo a televisão. Só que agora, né, depois de tanto que a gente conversou, eu descobri que existem inúmeros problemas que podem afetar os olhinhos das crianças. Eu queria que o senhor explicasse para a gente quais são os principais problemas que podem ser detectados se a mãe for ao oftalmo pediatra, né, enfim, no primeiro aninho de vida. Acho que a principal questão, a inicial toda, vai ser, por exemplo, a função visual e alguma necessidade de usar um óculos, um grau. Então, isso já só isso, a gente já fica feliz de estar avaliando e de já estar melhorando para a criança. Então, a primeira coisa é isso. O oftalmologista, o oftalmopediatra, vai avaliar se a criança tem a necessidade de usar alguma correção ótica, alguma coisa. E, a partir daí, o exame vai ser completo. Então, eu vou avaliar todas as estruturas do olho, vai avaliar se tem alguma alteração no cristalino, vai avaliar se tem alguma alteração dentro do olho, isso que você comentou, da gente fazer a dilatação da pupila e avaliar toda a estrutura da retina, para ver se tem a retina bem formada, se tem alguma alteração congênita de formação desse olho. Eu vou poder avaliar, por exemplo, se existe alguma outra doença dentro do olho, como, por exemplo, o retinoblastoma, outras doenças da retina. Então, é um exame completo, né? E é um exame fundamental para a gente poder explicar para o pai as necessidades que essa criança vai ter durante o segmento e durante o acompanhamento da saúde ocular. Então, o exame é completo e o exame é fundamental. É a hora que a gente tem de chance de consertar ou de corrigir alguns erros visuais e mesmo tratar algumas doenças que possam aparecer na infância. Doutor Luiz, eu queria começar a falar um pouquinho mais agora sobre o retinoblastoma, né? Explica pra gente o que é esse tumor, como ele se desenvolve, enfim, o que é o retinoblastoma? O retinoblastoma, ele é um tipo de câncer, como a gente mostrou, ele compromete essa região do olho, que é a retina, tá? Então, eu tenho uma alteração nas células da retina, nos fotorreceptores, num dos genes do fotorreceptor, dessa célula que capta a luz para a gente poder enxergar. Essa célula, ela modifica esse gene, né? Existe essa modificação do gene e essa célula começa a se dividir e ela vai formar uma massinha, um tumor, né? Vai crescer e vai formar um tumor. Esse tumor, ele vai começar na retina, então ele começa nessa região e depois ele vai se desenvolver para a região de dentro do olho.
tá? Normalmente, ele começa, eu até fiz um modelo, ele começa pequeno, como a gente pode ver aqui, e as primeiras lesões normalmente aparecem na região central da retina. E compromete muito próximo da região macular, que é a região onde a gente enxerga. E é por isso que os dois principais sinais da doença vão ser a leucocoria, né? Se a gente imaginar, lembra que a gente falou que o olho ele é transparente. Então, quando a luz entra pela pupila da criança, ela vai bater normalmente naquele tecido vermelho que eu mostrei, que é a coroide, e por isso que o reflexo na fotografia é vermelho da criança. Vermelho. Tá? Quando eu tenho qualquer alteração atrás da pupila, isso pode já acometer um cristalino, então a catarata congênita, a catarata na infância pode causar essa alteração de reflexo. Qualquer alteração aqui no meio do olho, um sangramento, uma própria doença da retina, outras além do tumor, como doenças vasculares da retina, descolamento de retina. A gente sempre tem que lembrar da prematuridade, né? Crianças prematuras podem ter alterações do desenvolvimento da retina. Todas essas alterações podem levar à alteração do reflexo pupilar, que é o reflexo vermelho. E no caso do retinoblastoma, imagina a luz entrando pela pupila da criança, batendo no tumor, ele vai voltar de coloração branca. Por isso que a gente chama de leucocoria, né? Ou pupila branca, né? Porque a cor do tumor é branca e aí eu vou ter essa questão do reflexo ser branco. Tá? Além disso, então, esse é o principal sinal que a criança vai apresentar. E o pai, ele precisa ficar atento, os pais precisam ficar atentos, por quê? Porque isso vai aparecer, provavelmente, durante uma fotografia, na amamentação da criança, numa situação onde você diminui a luz da casa e a pupila dilata e bate uma fotografia, ou uma luz incide no olho daquela criança, vai ficar mais perceptível esse reflexo alterado. A constância desse reflexo faz a gente imaginar que tem alguma coisa errada no olho dessa criança. E é aí que o pai precisa ficar alerta e, na dúvida, procurar o médico oftalmologista para tirar essa dúvida. Tá? Você pode me perguntar, sempre que eu ver um reflexo pupilar alterado, significa retinoblastoma ou significa que tem uma doença no olho da criança? Não, não sempre. Então, como eu expliquei, outras doenças do olho podem causar alteração do reflexo vermelho, e mesmo a presença do nervo óptico, que tem uma coloração branca, tá vendo? Aqui eu tenho esse Ele branquinho. é branquinho. Se a luz bater no nervo óptico, também pode provocar uma leucocoria, tá? Então, nem sempre a presença da leucocoria vai dizer que o meu filho tem uma doença, mas é importante a gente saber que o retinoblastoma, em 70% das vezes, ou 60% das vezes, vai se manifestar pela leucocoria. Tá? Eu acho muito importante isso que você colocou, doutor, porque a gente não quer criar pânico nos pais, né? Não se trata disso. A gente quer fazer esse alerta, mas também ressaltando que o retinoblastoma é uma doença rara. Então, se você perceber alguma alteração, não fique apavorado, não se assuste. Apenas tenha em mente que precisa levar um oftalmo de criança para, de fato, ter um diagnóstico completo, né? Eu sempre gosto de ressaltar isso, doutor, porque a gente não quer apavorar os pais ou achar que precisa sair correndo, mas é sempre importante prestar atenção. Como eu falei lá no início da live, para quem não está com a gente desde o início, a gente não tem essa cultura de se preocupar com os olhinhos do bebê desde pequenininho. Então, que a gente possa ficar atento, mas não precisa ficar apavorado, né? Não significa que todos os casos a criança vai ter o retinoblastoma. Exato. E voltando só aqui ao modelo, a gente já explicou o que é a leucocoria. Uma coisa interessante, a gente chama de brilho do olho do gato, porque os animais, alguns animais noturnos, eles têm uma outra camada de tecido atrás da retina para refletir a luz, tá? Porque eles precisam usar a luz, a pouca quantidade de luz noturna, para poder enxergar melhor. Então, a luz bateria uma vez naquela célula que faz a gente enxergar, bateria nesse espelho e voltaria para estimular o fotoreceptor. Por isso que a gente chama de brilho do olho do gato, tá? Porque realmente o branco do tumor vai lembrar o brilho do olho do gato, que precisa disso para poder enxergar
num ambiente mais escuro. E voltando aqui, os primeiros tumores aparecem próximo da região da mácula, de onde a gente enxerga. E isso faz com que a visão desse olho fique menor, não se desenvolva. E é isso que vai causar o estrabismo, ou o desvio do olho. Tá? Então, que é o segundo sinal importante dos pais observarem, que é o estrabismo, o olho desviado. Então, é importante a gente observar esses sinais, esses sintomas, e, na dúvida, os pais têm que levar o filho no médico oftalmologista, no oftalmopediatra ou no oftalmologista. Isso é extremamente importante. Essa, eu acho que é a mensagem que que eu sei que vocês querem passar e eu, a Carla e todos queremos passar para os pais. É muito importante. Então, o reflexo, só para ressaltar, o reflexo branquinho, o olho um pouquinho tortinho. Doutor Luiz, a gente percebia às vezes que o olhinho da Lua, ele fazia um movimentinho assim, como se ela estivesse procurando foco. Isso Sim, também pode ser um sinal? isso também, isso se chama nistagmo, isso é um outro sinal de que a visão não está boa e que a gente precisa prestar atenção, e é uma dos sinais que a gente precisa levar a criança no oftalmologista. A gente tem que imaginar que esse tumor ele pode crescer e ele pode ocupar o olho inteiro da criança. E isso pode levar a outros Levanta sinais. um pouquinho mais, doutor, para a gente Perdão. ver bem o. Ó, o doutor Imagina colocou um o tumor algodão como crescendo se e fosse o tumor. ocupando todo o olho da criança. Isso, por exemplo, pode causar um aumento da pressão desse olho, e aí o aumento da pressão do olho pode levar ao que a gente chama de glaucoma. Tá? O glaucoma também é uma doença na infância, se chama glaucoma congênito, e tem os glaucomas na infância. E também a gente tem inúmeros especialistas no Brasil para tratar o glaucoma. E o retinoblastoma, quando ele é muito avançado, ele também pode levar ao aumento da pressão do olho da criança, que a gente chama de glaucoma secundário à presença do tumor. E um dos sinais disso é o aumento do tamanho desse olho. Então, o olho da criança, como ele ainda não está formado, aquela parte externa que a gente chamou de esclera, aquela parte branca, ela ainda não está totalmente formada. Com o aumento da pressão dentro do olho, isso faz com que o olho continue crescendo e ele possa se transformar no olho maior, que a gente chama de buftalmia, o olho grande, né? E isso também é um sinal de glaucoma, tá? O olho pode ter dor, então a pressão aumentada, o aumento desse olho pode trazer dor para a criança. Então, a dor também é um outro sinal que a gente tem que prestar atenção. Como a criança não fala em geral, doutor, porque né, bem pequenininha, como é que a criança vai demonstrar essa dor? Ela vai coçar, ela vai bater no Isso, olhinho? ela vai muitas vezes colocar a mão no olho repetidas vezes, ela vai muitas vezes parar de comer, ela vai ter uma aversão à luz, que a gente chama de fotofobia. Isso é uma coisa bastante importante da gente perceber e notar. O glaucoma também pode causar lacrimejamento, mudar a cor daquela estrutura da frente do olho, que é transparente, que é a córnea, ela pode ficar um pouco mais opaca. Então, são todos sinais indiretos de que alguma coisa está errada no olho do meu filho. Tá? E são coisas que o pai e a mãe normalmente vão perceber. A gente fez um trabalho uma vez para a gente avaliar quais eram os primeiros sinais e sintomas e quem percebia esses primeiros sinais e sintomas. Tá? E na grande maioria das vezes, quem percebe o sinal e o sintoma é quem está mais com a criança. Então, normalmente são os pais, a família, os avós, alguma pessoa muito próxima da criança que vai notar. Então, é importante a gente prestar atenção nas queixas dos familiares quando a gente recebe essas crianças. Porque normalmente eles que vão traduzir para a gente o que eles notaram nos últimos tempos, percebendo as alterações no olho da criança. Doutor Luiz, com esse molde do olho e o algodão que o senhor colocou, que dá para perceber que o tumor pode ir
tomando conta de todo o olhinho, acho importante a gente explicar por que o diagnóstico precoce é tão importante. Quando a gente descobre um tumor já bem avançado, como esse que o senhor está mostrando com o algodão, tem muito mais riscos, obviamente, para a criança. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente quais são os riscos e por que é muito importante o diagnóstico precoce. Sim, isso é bastante importante. Imagina a diferença, eu vou até dividir aqui, imagina a diferença de eu receber um olho nessa proporção de tumor e eu receber naquele primeiro pequenininho, né? Só da gente olhar para isso, a gente já percebe algumas coisas. Se eu pego um tumor nesta fase, bem pequeno, a chance de eu preservar o olho da criança, a chance de eu tratar essa lesão e sobrar retina para essa criança enxergar é muito maior. Tá? Uhum. E a chance de eu ter esse sucesso quando o tumor está deste tamanho é muito menor. Tá? Então, toda a nossa luta diária de todos os médicos que trabalham com câncer ocular e que tratam retinoblastoma principalmente é essa. É da gente não pegar os casos desta forma, tá? E tentar pegar os casos quando o tumor é pequeno ainda. Tá? Porque a gente consegue, com menos tratamento, atingir o objetivo que a gente quer. Que é, primeiro, salvar a vida da criança, tentar preservar o globo ocular e preservar o máximo de visão possível para essa criança. Tá? Então, é essa luta diária que a gente tem. Claro, doutor Luiz, é muito importante a gente explicar também que quando se trata de um câncer, a gente tem, obviamente, uma doença que pode ser muito grave. Quando esse tumor sai do olhinho, ou seja, ele cresce ao ponto, é assim que cria a metástase, que a gente chama, é isso que é muito perigoso, porque esse tumor ele pode se espalhar por outras partes do corpinho da criança? Isso. Quanto mais avançado esse tumor, então maior risco, como você falou, desse tumor ir para outras partes do corpo da criança. Ele sai, então, do olho e passa para outras partes do corpo. Né? E é isso que a gente quer evitar. A gente não quer receber criança que já tem a lesão disseminada para outras partes do corpo. Né? A gente quer ter a chance de tratar e salvar as nossas crianças. E é muito importante explicar que, quando diagnosticado precocemente, o retinoblastoma tem muita chance de cura. Essa é uma notícia excelente. E por isso, essa nossa batalha de divulgar isso, um trabalho que o doutor Luiz, a doutora Carla, todos os médicos que trabalham com isso já fazem há muitos anos, e agora eu e Tiago queremos fazer parte desse movimento, que é o diagnóstico precoce. Né? Leve o seu filho a um oftalmo para que você possa descobrir o mais cedo possível, para você salvar a vida do seu filho, salvar o olhinho, salvar a visão, enfim, e ter um tratamento que vai poder ser bem menos agressivo, podemos dizer assim, doutor, do que se você tem um câncer muito maior, né? Exato, Diana, você traduziu muito bem. A gente quer isso. O sonho de todo médico é ter a possibilidade de dar a melhor condição de tratamento para o paciente. Né? E esse é o meu sonho, o sonho acho que de todos os oncologistas oculares do Brasil, de poder tratar os nossos pacientes numa fase mais precoce. Né? E para isso a gente precisa ter educação, divulgar, para as pessoas conhecerem as doenças, conhecerem o que elas podem fazer, conhecerem sobre a saúde ocular. Isso é o fundamental dessa nossa luta, né? Eu acho que isso é fundamental. O tratamento de uma lesão pequena, muitas vezes, ele pode ser até com um tratamento mais localizado. Diferente de uma doença sistêmica, onde eu vou ter muito mais trabalho, muito mais quantidade de quimioterapia, de outros processos que essa criança vai ter que passar. Então, isso é um ponto que é bastante importante da gente explicar. Doutor Luiz Fernando, eu vou abrir nesse momento os comentários para as pessoas começarem a mandar dúvidas, que a gente sempre tem muitas dúvidas a respeito do tema. E enquanto eu vou procurando as perguntas, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente como é o tratamento do retinoblastoma. E aí eu já vou dando uma olhada nas perguntas das pessoas. Tá. Então, como a gente estava conversando, o tratamento do retina vai depender de cada criança, de cada olho, né, na verdade. Eu vou ter que olhar para aquele olho, examinar o olho e a gente acaba chamando de classificação. Classifico o olho
de acordo com o avanço da lesão. Então, lesões menos avançadas, como essa que eu mostrei, pequena, ela pode muitas vezes ser tratada com um tratamento local. Doenças mais avançadas, eu vou necessitar da quimioterapia. E aí a quimioterapia ela pode ser utilizada de diferentes formas, né? Ela pode ser utilizada através da veia da criança, que a gente conhece como quimioterapia sistêmica intravenosa. Ela pode ser utilizada através da cateterização da artéria oftálmica. Então, o neuroradiologista, eu vou mostrar aqui, ele vem por dentro da artéria e cateteriza a artéria que nutre o olho da criança, que entra pelo nervo, e joga quimioterapia específica no olho da criança. Eu posso ainda utilizar tratamentos locais, como a gente discute sempre, né? O laser, que é a queimadura pelo calor da lesão, o resfriamento da lesão pelo congelamento, que é a crioterapia. Eu posso utilizar moedas de radiação, que se chama bracterapia. Então, eu tenho um arsenal hoje em dia de tratamentos e eu posso utilizar a mistura desses tratamentos em cada caso, né? Então, por isso que a gente sempre fala que o tratamento ele é personalizado, individualizado e muitas vezes, até para cada olho, o tratamento é diferente. Diferente. Perfeito. Doutor Luiz, tem centenas de mensagens dizendo que o senhor é um anjo na vida das famílias, elogiando muito o seu trabalho, dizendo que o senhor tratou, as pessoas contando que o senhor tratou dos filhos, agradecendo. Olha, doutor Luiz, está muito emocionante, viu? Estão dizendo que o senhor é o melhor médico do mundo. Eu sei que o senhor vai ficar chateado que eu estou falando isso, mas o doutor Luiz é mesmo um anjo nas nossas vidas. Obrigada a todas as famílias que estão mandando mensagens, várias pessoas contando que o senhor trata os filhos no GRAAC. Então, muito obrigada a todas as pessoas que estão mandando mensagens. Eu vou complementar dizendo, doutor Luiz, que quando a gente teve o diagnóstico da nossa filha, a gente conhece inúmeros médicos oncologistas e médicos que eu já entrevistei, e todos, absolutamente todos os médicos que nós conhecemos disseram: vocês têm que tratar a Lua com o doutor Luiz. E então a gente é muito grata a todo o seu trabalho e vejo que todas as mães que estão aqui com a gente na live também. Então, parabéns, doutor Luiz, por todo esse carinho aí que o senhor está recebendo. Queria agradecer e eu posso fazer dois comentários? Claro. Eu queria, na verdade, agradecer a generosidade sua e do Tiago. Eu acho que todos os pais do Brasil acompanham vocês nesse momento. Os meus pais acompanham muito vocês, rezam muito, a minha família inteira está rezando por vocês. Eu acho isso extremamente importante. Mas o que eu queria dizer eu queria agradecer em nome de todo mundo a generosidade de vocês. Todo mundo sabe que esse momento é um momento extremamente difícil para vocês. E a gente entendeu que essa preocupação na hora de divulgar, de querer ajudar as outras crianças, e é isso que a gente tem que agradecer. Tá? Então, eu posso tomar liberdade de agradecer em nome de todos os oftalmologistas do Brasil e de todos os médicos, na verdade. Então, isso é a primeira coisa que eu queria dizer. A segunda coisa que eu queria dizer a gente tem muita sorte de estar no Brasil e da medicina brasileira ser uma das melhores medicinas do mundo. E ter uma oftalmologia também muito forte no Brasil. Eu não estou falando isso porque eu sou oftalmo, mas eu estou falando isso para acalmar a população. A gente tem bons oftalmos, excelentes oftalmos distribuídos no Brasil inteiro. Como eu citei antes, a gente tem um exército que se chama oftalmologia pediátrica. Tá? O trabalho ele não se faz sozinho. O oncologista ocular ele é a ponta final desse trabalho. O trabalho ele é um trabalho incessante. Ele começa com todos os oftalmologistas do Brasil, com todos os oftalmopediatras do Brasil. E aí esse exército todo encaminha os pacientes com tumor para a gente poder tratar. Então essa missão ela não é uma missão só nossa, né? Dessa live, essa missão é de todo mundo, né? A gente tem um exército de oftalmologistas muito bem formado nesse país, que luta diariamente pela saúde ocular de todos. E agora a gente faz essa campanha maior para a gente divulgar a saúde na infância e a gente tem um exército
de excelentes oftalmopediatras, tá? Eles me ajudam todos os dias, tá? Eu repito, eu não sou oftalmopediatra, eu sou oncologista e eu tenho um apoio enorme de inúmeros oftalmopediatras, tá? Eles são um exército de anjos nessa batalha contra esse câncer e contra todas as doenças da infância. Dos olhinhos. Eu só tenho que Excelente. agradecer essa oportunidade e a generosidade de vocês dois. Imagina, a gente que agradece o que a gente quer é que essa mensagem possa chegar, assim, o nosso sonho é que todas as mães e pais do Brasil pudessem ter acesso a essa informação de como é importante cuidar da saúde dos olhinhos. Doutora, a gente está com bastante perguntas aqui, algumas muito, não sei se a gente vai conseguir responder todas, mas tem algumas muito interessantes. A Stephanie está perguntando assim, ó, ela tem ceratocone. Existe risco dos filhos ou netos dela terem retinoblastoma? Tem relação essas duas doenças? Não tem relação. Tá? O ceratocone é uma doença da córnea e o retinoblastoma é uma outra doença, um câncer, não tem relação. Perfeito. A Flávia está perguntando, no tratamento também é feito braquiterapia? Eu acho que o senhor já chegou a comentar aqui, Sim. quando necessário, sim. Quando né? é necessário, sim, exato. Perfeito. Eu não consegui entender o nome da pessoa, está perguntando se o tratamento é oferecido pelo SUS e qual o caminho, como é que a pessoa tem acesso a esse tratamento? Sim, o SUS oferece o tratamento para as crianças, e aí vai depender da região onde a criança está, ela vai ter que procurar geralmente o oftalmologista geral, o oftalmologista pediátrico, e a partir daí vai existir então esse encaminhamento, né, desse oftalmo geral, do oftalmo pediatra, para o centro de referência onde trata o retinoblastoma. A gente tem vários centros de referência pelo Brasil, com excelentes médicos tratando essa doença pelo SUS. Tá? O GRAAC é um deles e a gente tem outros também, né? Em São Paulo, quais são os outros, doutor? A gente tem em São Paulo o Hospital Santa Marcelina, a gente tem um Instituto da Criança no HC, o Itaci, a gente na cidade de São Paulo tem o Hospital AC Camargo, desculpa se eu esqueci algum na cidade, mas esses são os principais centros. O GRAAC, né, como você falou, são os centros de tratamento. Então, só para ficar claro, o caminho para os pais que estão assistindo essa live é: procure o posto de saúde, fale da queixa, peça uma consulta com um oftalmo. Esse oftalmo vai encaminhar para um oftalmo pediatra? O oftalmo pediatra, não, o oftalmo geral ou o oftalmo pediatra que atender esta criança na rede primária de atendimento, ele vai dar as orientações. E vai encaminhar. Não precisa ficar preocupado. Isso já é uma rotina diária no Sistema Único de Saúde. Tá? Então, e para as outras doenças também. Né? A gente já tem toda essa estrutura montada no Sistema Único de Saúde do Brasil. Ótimo. A Isabel está perguntando se a criança pode desenvolver retinoblastoma depois dos 3 anos. Eu recebi muito essa pergunta. Tá. Então, vamos rever isso. 90% do diagnóstico de retinoblastoma ele vai acontecer até os 5 anos de vida. Tá? Eu posso ter o retinoblastoma após 5 anos de vida? Posso, tá? Mas é mais raro. A gente tem 5 a 10% das crianças chegando após 5 anos de vida. A maioria das crianças vai chegar nos 2 primeiros anos de vida. Tá? Então, a resposta é: pode. Eu posso ter um retinoblastoma após 3 anos de vida. Na maioria das vezes, até os 3 anos de vida. E a minoria deles pós 5 anos de vida. Tá? Então, o acompanhamento durante toda a infância é extremamente importante para a gente poder fazer o diagnóstico dessa doença. Ótimo. Doutor Luiz, olha que interessante. Tem uma médica, a doutora Adriana, está pedindo para você explicar a importância de dilatar a pupila, porque ela escreveu assim: eu tenho resistência dos pais. Os pais não querem deixar dilatar, achando que isso vai trazer algum problema ou sofrimento para o bebezinho. Gostaria que você explicasse. Excelente pergunta. A gente pode dilatar o olho da criança, mesmo pequeno. Tá? Então, os pais não precisam ter medo da dilatação. A dilatação é uma parte extremamente importante do exame oftalmológico na criança, como do exame oftalmológico de qualquer paciente, tá? Porque é a partir da dilatação que eu vou conseguir avaliar toda aquela estrutura
direito para trás da pupila. Então, eu vou conseguir toda a avaliação melhor do cristalino, para ver se tem uma catarata, ver toda a retina, toda a estrutura de dentro do olho, eu só consigo avaliar com a dilatação. Então, como a doutora Adriana falou, os pais não precisam ter medo da dilatação. Na verdade, é o contrário. A gente tem que pedir para dilatar o olho da criança para ser feito esse exame de fundo de olho da forma adequada. Perfeito. E a Ana Cláudia está fazendo uma pergunta muito importante, doutor. O teste do olhinho ao nascer, ele pode detectar retinoblastoma ou outras doenças no futuro? Pode. O teste do olhinho que se faz na maternidade, ao nascimento, é extremamente importante. Então, como ele funciona? Como a gente mostrou, vai ser jogada uma luz, tá? Por aqui, e essa luz ela vai avaliar a transparência do olho da criança, tá? Desde o nascimento. Então, ele pode mostrar muitas alterações, tá? Pode fazer diagnóstico de catarata congênita, pode fazer das malformações congênitas. A gente tem algumas doenças que se formam onde você vai ter a malformação desse olho. Eu posso diagnosticar um retinoblastoma que se origina durante a vida embrionária, que a gente chama de retinoblastoma fetal. Eu posso identificar alguma alteração na retina da criança. Então, é extremamente importante ser realizado o teste do reflexo vermelho nas maternidades. Existe um trabalho israelense que mostra que, além dessa importância de você avaliar já do nascimento o olho da criança, é a importância de criar a cultura para os pais que a avaliação da saúde ocular é extremamente importante. Então, na hora que o pai lembra que existiu o teste do olhinho, ele vai entender e vai lembrar durante todo o crescimento da criança que é importante a gente cuidar da saúde ocular dessa criança. Tá? E essa é a mensagem que o teste do olhinho também tem. Então, nesse trabalho mostrou que para os pais e para os pediatras, ter feito o teste do olhinho, além de ser importante por uma questão de avaliar o olho, lembrava para o pediatra, lembrava para os pais que a saúde ocular também importa, também é importante, que lembrava que era importante levar no oftalmo, mesmo sem sintoma, para ver se esse olho estava se desenvolvendo bem. Tá? E é essa a mensagem, eu acho, dessa live, né? Dessa nossa conversa. Doutor Luiz, eu quero agradecer demais a todas as pessoas que participaram dessa live. A gente não vai conseguir, infelizmente, responder a todas as questões, mas eu prometo que daqui para frente a gente pode fazer mais lives como essa, a gente vai postar, vou postar sempre conteúdo, a gente vai tentar responder o máximo possível de dúvidas de vocês. Então, muito obrigada a todos vocês que ficaram com a gente aqui nessa manhã. E, doutor Luiz, um agradecimento muito especial para o senhor. Obrigada pela sua disponibilidade. Hoje é domingo, o senhor devia estar descansando, né? Que o senhor trabalha tanto, mas o senhor abriu essa exceção para estar aqui com a gente. Então, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês. E eu coloco à disposição aqui para o senhor deixar sua mensagem final. De novo, eu vou agradecer a generosidade de vocês dois. Vocês são pessoas incríveis. Só conhecendo vocês de perto para a gente saber o quão generosos vocês são. Agradecer os colegas médicos que têm um trabalho incrível pelo Brasil afora. A gente sabe todas as dificuldades que a gente tem, mas eu acho que é isso que importa. Quem escolheu fazer medicina, escolheu porque é uma missão. Então, a cada um dos médicos do Brasil, eu agradeço pelo trabalho que a gente faz no dia a dia. Queria agradecer essas mensagens dos pais. Na verdade, para mim é o contrário. Eles acham que eu dou para eles alguma coisa e, na verdade, é o contrário. Todos os dias da minha vida eu agradeço de ter a oportunidade de estar tratando os meus pacientes. Eu cresço todo dia como ser humano. E é graças ao contato que eu tenho com vocês. Então, na verdade, a gente só tem agradecimento. Era isso que eu queria falar. Joia, doutor Luiz, muito obrigada mais uma vez. Fiquem com Deus, todos vocês. Para todas as famílias e mães que estão passando pelo que a gente está passando, que descobriram alguma doença nos filhos, um beijo enorme, muita força, o nosso coração está com vocês. E a todos os médicos que tratam dessas crianças e tratam de retinoblastoma, também um beijo enorme. Que Deus abençoe todos vocês. Doutor Luiz, mais uma vez, muito obrigada. Uma boa semana. Tchau. Boa semana. Tchau. Tchau, gente.